Pessoal, tudo bem? Eu tinha entrado mais cedo, mas problemas de conexões. Acho que a gente nunca entrou num horário tão diferente. Mas a gente tá aqui, tá bom? Tô esperando vocês. Então, mais uma vez, boa noite. Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Carla Lopes, para quem não me conhece. Sou host do podcast. E mais uma vez, a ideia inicial, a gente sempre passa no começo qual que é o intuito, né? Da gente tá aqui ao vivo aqui no Instagram e depois é postado lá no YouTube. Então, se você caiu de paraquedas, esse é o FacuCast. O nosso intuito é de estar ajudando as pessoas a amenizar as dúvidas daquelas pessoas que estejam buscando uma formação acadêmica ou um norte na sua jornada profissional. Ou seja, em outras palavras, de alguma forma, vou trazer algumas pessoas aqui para conversar um pouco com a gente e bater um papo sobre um curso, né, uma área definida e de alguma forma te inspirar, seja trocando de curso, seja seguindo sua carreira, de alguma forma, certo? Então, essas conversas acontecem aqui por meio do Instagram, por lives no Instagram, e depois é postado e compartilhado lá no YouTube. Então, você que está assistindo aqui no Instagram, quer saber os outros? Esse é o 15º episódio. Quer conhecer os outros episódios? Vai lá no YouTube, se inscreve no nosso canal, deixa um comentário lá, tá? Ative os sininhos da notificação e qualquer coisa, deixa um comentário lá pra gente perguntando algo, que se surgiu alguma dúvida, o que for, tá bom? E durante a entrevista, vocês aqui no ao vivo do Instagram podem estar deixando aqui embaixo, ó, no adicione um comentário, vocês podem estar mandando uma pergunta direto para participante, tá bom? Ou se não, vocês podem mandando aqui, ó, do outro lado, tem um pontinho de interrogação, tá? Então vocês vão lá, mandam uma pergunta pra gente, tá bom? Eu vou vou estar falando um pouquinho da entrevistada de hoje, que é a professora Silvia Milesi. Então, ela é formada em biologia, ela tem doutorado em ecologia, fez um doutorado de sanduíche em Lyon, na França, onde morou por um tempo, e também morou em outros países. Atualmente, ela faz pós-doutorado na UFMS de CPTL, aqui de Três Lagoas mesmo, desenvolve projetos que avaliam a qualidade da água com insetos aquáticos, no Labinde, e ministra aulas para o ensino superior, em diversos cursos na EMES. Então, você que não conhece a professora, vai lá seguir, tá bom? Vou convidar ela aqui para vocês já estar conhecendo um pouco. Pessoal, vai encaminhando aqui para os amigos que não estão ao vivo com a gente. Oi! Olá, tudo bem? Deixa eu ver aqui se tudo bem, bem. professora? Estão me Como você ouvindo? está? Sim, tá ótimo. Tá conseguindo me ouvir? Tá tudo Agora certo? tô. Então, perfeito. Gente, imprevistos acontecem, a gente é assim, eu sempre falo, entendeu? Quem sabe faz ao vivo e é isso. A gente tá aqui para isso. Me desculpa, gente, eu tive problemas técnicos. Não tem problema, a gente tá aqui e a gente vai ficar aqui até a hora que precisar, certo? Combinado, combinado. Olha aí, podemos passar Então da tá hora ótimo. até. Então, muito prazer, professora. Eu estava falando na outra live, no caso, que para mim é uma honra ter outra professora da UFMS aqui, porque sempre o pessoal fala que eu puxo sardinha para engenharia, entendeu? Então, assim, trouxe outra pessoa para falar que eu não puxo sardinha só da engenharia. De outra área. Exato, nada a ver com a engenharia, aliás. Verdade. Então, muito obrigada por ter topado participar aqui do podcast. Está sendo uma honra para mim. E meus parabéns já de início por tantas coisas. Eu já quero fazer um monte de perguntas. Que bom, que bom. Então a conversa vai longe hoje. Vai longe. Então, já de imediato, eu queria saber quem é a Silvia Milesi. Pode nos dar uma palhinha? Primeiro eu quero agradecer, Carlos, o convite. Eu acho muito legal estar falando aqui para vocês e hoje em dia a gente carece, né, desse tipo de conversa, principalmente depois que a gente passou por uma Sim, pandemia. Então, eu acho isso muito legal, muito proveitoso. Quem é a que Silvia? bom. A Silvia é uma pessoa muito feliz, extrovertida. Eu raramente estou de mau humor.
Gosto muito do que faço, amo o que faço. Eu amo trabalhar, ser professora. Que legal. É, dá pra ver a animação, gente, os áudios dela. Hoje eu ouvi um que eu falei, gente, adorei, entendeu? É É sempre isso, assim. É sempre assim. adorei. Então, quando a Silvia decidiu fazer biologia? Quando começou esse amor? Então, a minha história, eu adoro contar essa história do porquê que eu escolhi biologia, né? Na verdade, eu queria ser bióloga bacharel. Eu não queria ser professora. Sim, Então, eu entrei na faculdade, porque eu gostava de animais e sempre gostei disso. Pensei até em medicina que legal. veterinária na época, mas achei que o biologia tinha mais a ver comigo. Só que na época, lá no Sul, eu fiz biologia licenciatura, porque não tinha bacharelado, Sim. só teria bacharelado no segundo semestre. Então eu pensei, vou fazer Nossa, 6 meses, depois eu troco. Então, quando eu fui trocar, a minha professora, a coordenadora do curso na época, a professora Rosane, a quem eu agradeço muito, ela me falou assim: Silvia, eu acho que você tem cara de professora. Eu ai meu Deus. Eu acho que você leva jeito para coisa. Você não quer fazer pelo menos um teste? Tipo, fazer mais um semestre, assim você faz algum. Você dá aula, né? E aí Sim. eu resolvi fazer isso mesmo. Eu segui o conselho dela. E depois da primeira aula, eu nunca mais parei. Eu tô aqui até hoje dando aula, né? Então Meu Deus. ela é minha madrinha, assim, nesse sentido de ser Entendi. professora. Eu faço pesquisa, né? Como você falou, eu estou desenvolvendo uma pesquisa de pós-doutorado aqui no CPTL, mas a minha paixão mesmo é dar aula. Gente, eu acho que essa coisa de professora, eu acho que deve ser, como dizem, né? Quando mãe fala uma coisa, acontece, né? Pode... É que nem leva o agasalho, que vai fazer frio. É isso. Não, Porque eu já ouvi de duas, três professoras minhas. Carla, você tem um jeito para ser professora que eu falo, gente, pelo amor de Deus, eu nem gosto de dar aula. mas é que tem gente que Que eu... nasce com isso. Olha, eu acho que você leva jeito, cara. Olha aí, quem sabe no futuro. Por que não? Por que não? Meu Deus, pois é, não, mas é, duas professoras minhas, ainda minha mãe fala que eu vou ser professora de matemática, que é onde eu tenho mais Olha, amor, assim, eu, muito grande, que, nossa, então, né? chega a dar raiva, sabe? É isso. Por que não? Pode ser. Meu Deus. Já pensou? Mas falando da Silvia ainda, da graduação, como que foi a sua graduação? Você pode contar um pouquinho de qual foi a sua maior dificuldade? Durante a minha graduação, como eu gostei muito do curso, é, eu, eu diria que a minha maior dificuldade foi escolher uma área que eu gostasse muito. Então, durante a minha graduação, eu aproveitei todas as oportunidades que a universidade me ofereceu. Então, Sim, tudo que eu podia participar, eu eu estava lá metida. legal. Eu costumo falar para os meus alunos que eu sou metida mesmo. Eu gosto de participar de tudo. Então, se você. É até uma dica para o pessoal, sabe? Se você durante a graduação não consegue focar, comece eliminando as coisas que você não gosta. Né? Então, eu eliminei algumas disciplinas, algumas coisas que eu não gostava mesmo. Então, a minha graduação ela foi muito leve. Foi uma graduação Entendi. tranquila, assim. Se eu pudesse falar de uma dificuldade, foi isso. Eu ainda... Era muita coisa. E a biologia é uma área muito ampla. Mesmo eu fazendo licenciatura, né? Mais focado para Aham, o ensino e para a educação, você pode ver que eu acabei me voltando também para a pesquisa, né? Então, eu consigo fazer as sim, duas coisas e isso eu sempre falo para os alunos também, né? Que é uma área que permite que você faça muita coisa que diferente. legal. Sim, sim. E também é uma área que, assim, eu vejo, pelo menos, o pessoal comentando, é uma área que vem crescendo bastante, né, também. Ela era um pouco mais pequena, né, e hoje vem crescendo bastante. Acredito que vai crescer ainda mais, né? Uma área que assim seja. E a gente falou da maior dificuldade, e qual foi a melhor parte da graduação? Ou a melhor experiência que você teve?
A melhor parte da graduação foi fazer parte de laboratórios de pesquisa. Então, eu fiz iniciação científica com bolsa, né? Eu fiz estágio voluntário sem bolsa em laboratórios, porque eu queria experimentar coisas diferentes. E isso foi E aprender. isso. Então, isso para mim foi extremamente importante, porque eu consegui ter um pouco de noção dessa outra aba que seria a pesquisa, né? Entrar em contato com muitos Sim. alunos e dentro desses laboratórios, o importante é que você vai, o aluno que vai chegando novo, você vai dando dicas para ele. E o aluno que já tá ali, ele vai aprendendo a orientar. Porque hoje como orientadora, que sou também, eu vejo que isso foi muito importante para minha formação. Então, eu consigo entender as angústias dos alunos, né? Porque eu passei por aquilo e vivi aquilo e aprendi a lidar com aquilo. Porque isso sim, eu acho uma dificuldade daí da carreira já, né? Como orientar? A gente não aprende isso durante a faculdade, nem durante o mestrado, nem durante o doutorado e nem durante o pós-doutorado. Então, é uma coisa que você vai aprendendo aos poucos e eu acho que participar dessa parte científica foi muito bom para mim. Eu fui muitos... Legal. Eu participei de uns 40 eventos científicos ou mais, seminários, congressos, no Brasil e fora do Brasil. Isso também, eu tinha que me portar, eu tinha que aprender a falar, eu tinha que perder a vergonha. Então, sim, ajudava também na carreira como professora, né? Você vê que eu sou muito pouco comunicativa, né? Eu adoro falar, então, e isso ajuda, desenvolve, sabe? Então, essa parte foi uma parte bem legal, assim. Quem sabe na época eu não entendi a importância, né, Carla? Hoje eu já consigo ver sim. isso. Não, na hora que a gente tá passando, a gente não entende, né? É sempre isso. Exatamente. E você falou do estágio não obrigatório, no caso, também voluntário, né? E a gente sempre fala aqui no podcast, porque eu não tenho muita experiência, eu tenho muito currículo em voluntário. Voluntariado, assim, toda a carteirinha tá lá, Carla, entendeu? Show de bola. Minha mãe até falava assim que eu ficava caçando as coisas pra me coçar mesmo, porque toda vez eu tava lá. É isso. E eu sempre brinco que assim, você que tá começando agora, você não tem experiência, não tem por onde começar, e muitas vezes chega no mercado as pessoas não aceitam, né, também. Então, no caso, vai pro voluntariado. Eu queria te perguntar, o que que você teve de experiência com o estágio voluntário? O Você estágio lembra? voluntário, lembro. O estágio voluntário, ele é... Você tem que ter muita força de vontade. Porque o estágio voluntário, ele nem sempre ele permite você fazer aquilo que você quer, aquilo que precisa ser feito naquele momento. Sim. Então, isso ajuda você a ser mais flexível, que eu acho que é o que falta muito hoje, nos alunos e nos professores também. Essa flexibilidade, que eu acho que eu aprendi ali naquele voluntariado ali. Né? Então, eu acho que ele me ajudou dessa maneira. Então, se você puder continuar com a sua listinha de voluntariados, é legal, continua. E vai agregar muito. Sim, e é aquela coisa, né? A gente aprende a. Não é fazer o que a gente quer, é o que precisa e precisa ser feito. Alguém precisa fazer. Nem tudo são rosas, né? Nem né? É verdade. A frase, sempre de uma frase, né? E, e, e a frase é isso, você não é o mais inteligente ou você é o que mais se adapta àquilo que você está fazendo, né? Então é Sim. assim que a gente vai se moldando para ser um bom profissional e encontrar o seu nicho no mercado de trabalho também, né? Então, Verdade. coisas nem sempre são como a gente Sem quer. spoiler da frase. Sem Sem spoiler da spoiler, tá, frase. tudo bem. Sem spoiler da frase, tá bom? A gente tem que puxar a orelha dos entrevistados. Combinado. Eles adivinham a pergunta. E pode fazer pergunta aqui. Eu já vi vários alunos aí que entraram. Tem uns que eu tô com saudade, ó, que são lá no sul. Tô com saudade, povo. Meu Beijo aí pra Deus! todo mundo. Tô vendo. Esses dias o pessoal tava me perguntando, até, você falou do Sul, até fazer um comentário aqui, um gancho na live. Porque o pessoal me perguntou assim, nossa,
mas você tá fazendo um podcast, você não vai chamar o entrevistado, né, para vocês ficarem pessoalmente? Falei, gente, é meramente impossível colocar todo mundo que eu entrevistar num lugar. Porque, Silvia, de verdade, tem gente assim, de todos os estados que Que eu entrevistei. E é legal! muito legal isso. Que Porque legal! como eu fiz parte da Doutor Jovem, então assim, é muita gente, é muitos estados. Como que eu trago uma pessoa para Três Lagoas, gente? Então, né? Olha só, Não tem agora que eu vim como. parar. Vim parar aqui em Três Lagoas, né? Mas faz pouco tempo que eu tô É aqui, isso que né? eu também quero te perguntar. Como que você veio para Três Lagoas? Então, na verdade, foi por causa do meu marido. O meu marido também é professor, também é biólogo, e foi ele que passou no concurso aqui na Universidade Federal de Três Lagoas. Que Então, legal, que ele legal. passou no concurso e a gente veio. Meu Deus, acompanhou. Não, Isso. maravilhoso. E aí, agora eu já estou, né, desenvolvendo os meus projetos aqui. Então, eu consegui uma bolsa de Sim, pós-doutorado, consegui já se encontrou. na AEMS também, né, as aulas. Então, sim, Sim, total, só melhora. que legal, que legal. E outra coisa que eu queria te perguntar, também é uma dúvida que muita gente me pergunta e eu falo, gente, um dia eu vou perguntar numa live. Então, eu achei a pessoa que vai me responder. Algumas pessoas têm dúvidas sobre o doutorado, mestrado. Você consegue explicar pra gente como é que funciona? Necessariamente eu preciso ter pós-graduação para fazer doutorado, mestrado e tudo mais? Então, a, a pós-graduação, ela enquadra o mestrado, o doutorado e o que a gente chama de pós-graduação mesmo. Aham, Pós-graduação é mestrado e doutorado, né? Então, eu tenho pós-graduação. É, sim, O que que acontece? Para você fazer o mestrado, você não precisa fazer uma pós, né? Você pode fazer várias entendi. pós, 5, 6, 7 pós, uma em cada área, né? Então, isso é um pouquinho mais enxuto e geralmente mais aplicado. Então, o Aham, mestrado e o doutorado, obrigatoriamente você tem que fazer o mestrado. Existem algumas exceções que pulam direto para o doutorado, são raríssimas, mas você tem que fazer o mestrado, que são 2 anos, em sua maioria também, e o doutorado, que são 4 anos. O mestrado e o doutorado, é, hoje o Ministério da Educação, via CAPES e CNPq, que são os órgãos de fomento, eles oferecem sim. bolsas, né? Então você tem Ah, uma bolsa de mestrado, tem bolsa de mestrado e bolsa de doutorado sanduíche, entendi. que você pega uma parte do meio do doutorado e desenvolve a sua pesquisa fora do país, ou existe também doutorado pleno fora do país, que você faz os 4 anos em outro país. Então, Que legal. é muito bacana. E tem também mestrado e doutorado, pós-graduação privada, né? A minha, eu fiz Ah, tanto mestrado quanto doutorado, eu acabei desenvolvendo lá no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, sim, basicamente, você vai desenvolver algum tipo de pesquisa e são várias áreas. Algumas áreas é mais comum o mestrado e o sim. doutorado. Nas engenharias, por exemplo, eu acho mais difícil, né? É mais difícil. É mais difícil ver um doutor. Você não É, acha? é verdade. Agora, por Os exemplo, na minha nossos. área, muita Aham. gente tem mestrado e doutorado. Eu acho que eu não vou saber quantos professores nossos são, mas são, né, no caso. Eu sei que um professor nosso, ele tem um projeto de doutorado que eu falei, gente, ele é. Primeiro que ele dá aula de física, né? Então já começa aí, pra mim já é um crânio, Não precisa entendeu? falar mais nada. Não, não precisa, né? Então é tipo isso. Aí ele começou a falar do doutorado dele, eu fiquei tipo, meu Deus. Sabe aqueles brilhinhos assim surgindo? Foi isso na minha cabeça. Então, eu super incentivo, mas é, você tem que gostar. Você tem que gostar. Você tem que gostar de estudar, você tem que gostar da pesquisa, você tem que gostar do que você faz. Então, hoje está muito em alta, né? Falo muito de cientista e pesquisador, que na verdade Sim. no Brasil a gente não tem essa profissão teoricamente, fora do Brasil a gente tem essa profissão, Aham. existe o pesquisador, né? E aqui existe, mas ele é um bolsista. Então, ele não tem direito a férias, ele não tem 13º, ele não tem carteira assinada, ele não tem nada. Né? Então, É. é no Ainda fico amor estudando, mesmo. entendi. Ainda fico estudando para ajudar.
Ele mesmo, né? Exatamente. Vamos Eu colocar assim, né? Ele entendo. mesmo, que ele está dando para ajudar ele. É. Adorei, entendi. E uma coisa que eu acho que também faz parte do que a gente estava conversando, durante a graduação é muito legal quando a gente vai se identificando com uma área, né? E para fazer, eu acho que um doutorado, você tem que escolher uma área assim, muito bem, perfeitamente bem. E como que foi essa sua escolha? Foi difícil? Foi. Não foi muito bem. Não foi assim, nossa, adoro isso aqui. Porque assim, quando você faz um mestrado e doutorado, você entra numa linha de pesquisa ou num laboratório de Entendi, pesquisa, onde algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas já. Então, o que, que você tem que escolher é basicamente essa linha de pesquisa. Então, você falou ali do seu professor, trabalha com física, lá e você gostou do projeto ou não gostou? Então, o que, que acontece? Gostei do projeto dele. Então era legal eu, quem sabe, tentar fazer um mestrado e doutorado nessa área. Então, você vai ter que fazer alguma coisa entendi, inédita, né? Você vai ter que fazer uma pesquisa inédita, algo novo, mas você vai ter um orientador para te guiar, assim, né? Basicamente. Opa, é isso que acontece. entendi. Muito bem. Então tem que ter uma. Você tem que criar algo inédito, mas tem que ter alguma pessoa que sabe mais que você. É, basicamente isso. No mestrado, obrigatoriamente tem que ter alguém para orientar, porque você é meio Entendi. cru, assim e tal. No doutorado, a gente meio que toma Aham, conta da pesquisa e pede ajuda aí para os, né, pros orientadores, mas é com menos frequência, né? A frequência legal. é menor. Então, é por Entendi. aí que vai. Muito bem, Olha o Dudu, oi, muito bem. Dudu. Essas perguntas não estavam no roteiro, viu? Ai, que bom, olha, viu? É uma conversa. Sim. E perguntamos a graduação, perguntei da sua área e sobre o seu mestrado. Foi em ecologia, isso? Isso, eu comecei já na graduação. Oi, o Eduardo Rossi que está falando aí foi meu colega na graduação, que queria trabalhar com golfinhos, né, Eduardo? E eu falei para ele: você está muito longe do mar para trabalhar com golfinho. Hoje ele mora em Sydney, na Austrália. Não é Sydney, já não lembro mais onde é que ele está morando. Mas, né, depois você me lembra de perguntar sobre o inglês, tá? Mas eu já vou responder sua pergunta, falando do Eduardo, que eu tô com saudade, tá lá do outro lado do mundo. É, Meu então, Deus. assim, no mestrado, eu acabei trabalhando com o que eu gostei mais na iniciação científica, que foram insetos aquáticos para avaliar a qualidade da água. Tá ele falando lá que é verdade. Então, eu trabalhei com esses insetos e depois no doutorado, no mestrado, eu mudei um pouquinho o foco, mas continuei trabalhando com os insetos aquáticos e qualidade de água. E aí, no doutorado, eu quis pesquisar uma outra linha e esse pesquisador que trabalhava com isso morava na França, então eu acabei fazendo, né, essa bolsa e morando por um tempo lá. Entendi. E comentando sobre o Eduardo, então a gente chegou longe agora, a gente está internacional. Então, com toda certeza, Eduardo Rossi, Austrália. Nossa, chique, adorei, adorei. Eu ia te perguntar sobre o doutorado de sanduíche, mas já explicou. Isso, Então, como é que foi fazer um doutorado na França? Nos é, explique como que foi isso, como que foi a experiência? então, olha, eu como a pessoa trabalhava só deixa eu ligar aqui a bateria aqui antes que isso aqui termine, e aí vai ficar muito ruim. Aí, é, é. Eu acabei vendo esse pesquisador que ele trabalhava com o que eu gostava, né? E aí o meu orientador Sim, aqui no Brasil falou: olha, Silvia, eu não vou poder te ajudar nisso, você vai ter que buscar alguém que trabalhe com isso. Então, entendi. olha a sorte minha, né? O pesquisador que trabalhava com isso no mundo morava em Lyon, na França. Então, eu fiz um projeto e submeti esse projeto no Ministério da Educação e ele foi aprovado e eu ganhei uma bolsa para ficar lá durante Deus, 8 meses. É. Então, assim, foi muito legal. Eu cresci muito, mais pessoalmente do que cientificamente falando. Porque é muito legal entendi. morar em outro país, viver outra cultura.
experimentar novos hábitos. Às vezes a gente reclama de coisa no Brasil que não funciona, lá funciona muito pior, e vice-versa, também tem coisas muito melhores, né? Morar sozinho num país onde você não fala a língua é complicado, e aí é que eu vou trazer o inglês para vocês. O Eduardo aí também não está aí para mentir, ele também era professor de inglês quando a gente morava lá em Erechim. E o inglês, Carla, essa semana eu dei as primeiras aulas aqui na AMES também, né, na universidade. Eu falei em todas as turmas que eu entrei, até na minha turma lá da Federal também. Sim. Aprendam a falar inglês. Inglês É. hoje, ele abre portas, ele é necessário. Hoje, se você não sabe falar inglês, olha, tem muita, mas muita vaga de emprego que fecha. Por exemplo, o meu doutorado de sanduíche. Eu não sei falar francês até hoje. Eu brinco que eu só sei falar uma frase. E, né, aprendi a falar, eu não sei falar francês e depois eu ia para o inglês. Mas o inglês é que me permitiu fazer tudo que eu fiz, viajar por por todos os países que eu viajei. As publicações hoje, tudo que tem de novo na ciência é publicado em inglês. Então, se você não sabe, você vai ficar dependendo de alguém que leia para você, em qualquer área. Em qualquer área. Então, falar inglês é uma coisa, assim, muito... Mas nem, não é nem Exatamente. mais uma coisa que é pré-requisito, né? Você tem que ter e pronto. Exatamente. E hoje tem um monte de aplicativo que é gratuito, né? Que você pode aprender a falar inglês. Sim. Eu falei pro pessoal, sempre tem uma desculpa, né? Tô cansado, isso, aquilo, mas tem que fazer. E aqui eu brinco, a minha irmã que não tá aqui, minha irmã mora na Alemanha, e a minha irmã, ela não fez inglês junto comigo, porque ela matava todas as aulas de inglês. Aí, ela matava todas as aulas de inglês. O que aconteceu? Ela teve que fazer inglês durante a faculdade. Então, ela sofreu muito mais, porque ela tinha a faculdade de engenharia e mais o inglês que ela quis fazer. Ó, o Eduardo já botou lá todos os aplicativos lá que dá para aprender a falar inglês lá. O Duolingo é o meu Exato. favorito. O Duolingo quase eu aprendi a falar francês. Brincadeira, não aprendi nada. Mas que ajuda. Pelo menos o beabá, viu, Carla? Pelo menos o beabá você sai falando. Então, né? Vou anotar agora todos. Não tem desculpa. Não tem desculpa. Realmente não tem desculpa, assim. E Exatamente. abre portas, é primordial para você se sair bem na vida acadêmica, e seja ela, se você fizer mestrado ou não fizer mestrado e doutorado, não tem problema não. Aprenda a falar inglês. Muito bem. E enquanto você estava lá fora, né, você sentiu diferença principalmente nos ensinos? Ou o que você pode contar pra gente? Eu não tive muita proximidade com o ensino básico, né? Eu fiquei só na pós-graduação. Mas eu acho que a pós-graduação no Brasil ela é bem avançada, né? E como a gente tem ensino público, nesse sentido a gente está ganhando muito. Lá onde eu estava, eles tinham que pagar para estudar, né? Todo mundo. Todo mundo. Então, eles também, nesse sentido, eu acho que a gente às vezes não dá valor para o que a gente tem, né? Mas, claro, hoje no Brasil tem muitos doutores no Brasil e pouco emprego para esses doutores. Então, também tem que ter toda uma organização para que isso funcione, né? Porque não adianta você formar e não ter o mercado que absorva. Então, isso também é verdade. importante. E uma coisa, né, também, quando a gente está no ensino médio, a gente fala assim, não, vou para uma escola particular que eu vou me formar, vou conseguir uma vaga melhor, porque eu vou me empenhar mais e tudo mais. Aí você vai para a faculdade pública, assim, não desmerecendo jamais a particular, porém os professores são incríveis. O empenho dos meus professores, pelo menos na federal, gente, é demais, é demais. A gente não pega um professor que fala assim, eu não gosto disso. Você não tem um professor que fala, eu não gosto dessa matéria. Exato. Exato. Então, vale a pena, né? Vale a pena aquilo que você investiu ali.
Então, isso é muito legal. Isso é muito Muito, fantástico a muito gente ter bem. isso aqui. E fora do Brasil não funciona do mesmo jeito. Mas também, em compensação, foi o que eu Entendi. te falei. Fora do Brasil tem o cargo de pesquisador, cientista. E aqui no Brasil não tem isso, não. Né? Aqui no Brasil, o professor, Verdade. ele é pesquisador. Você entendeu? Então, o professor, ele é pago para dar aula. Mas a pesquisa é meio que atrás de bolsa, né? Manda projeto para cá, projeto para lá, mas não que ele ganhe para fazer Pra isso. aquilo, né? É que nem eu brinquei, né? Você tá pesquisando pra você, né? Você, seu mundo, né? Eu acho incrível isso. E falando ainda dos outros dos países que você estava, você voltou por conta que acabou o projeto, acabou tudo, ou você acabou Então, porque você quis? não, é que assim, essas bolsas sanduíche, elas geralmente são oferecidas e você tem que fazer. Tchau, Dudu. Beijo. Obrigada por vir aqui. Me dá um oi. É, essas bolsas sanduíche, você tem que fazer meio no meio do doutorado, entendeu? Porque você tem que Ah, voltar e defender entendi. o doutorado no Brasil para aplicar o que foi aplicado em você, que seria a bolsa, no teu país de origem, né? Então você aplica Ah, tudo aquilo que você aprendeu no teu país, que é o que eu estou fazendo agora, né? Tudo que eu aprendi lá eu estou passando para as pessoas aqui ou pegou lá. pesquisando aqui. Então está funcionando no Sim. meu caso. É, então, se eu pudesse, eu acho que eu ficaria lá. Mas é, eu voltei. Imaginei. Então, eu voltei para cá, mas aí depois de um tempo, o meu marido acabou indo fazer um pós-doc no exterior também. E aí eu fui junto, porque eu não tinha emprego e ainda não tinha terminado meu doutorado. Então, Uau. olha meus alunos entrando aí, olha que lindo. Oi, Marina. É, então, é. Então acaba que teoricamente você tem que né? Você tem que voltar. Se você vai nesse esquema de bolsa da CAPES ou do CNPq, ou enfim, tem vários outros órgãos de fomento. Esses são os que eu lembro agora. Mas eu tenho colegas que acabaram voltando no Brasil, defendendo o doutorado e voltando para o exterior, né? Então, isso também é comum Entendi. de acontecer. Muito bem, adorei. Agora você tirou todas as nossas dúvidas, entendeu? A gente já tá craque para virar doutorado. Entendeu? E tem muita bolsa, viu, Carla? Tem muita bolsa. Só que, de novo, tem Sim. gente que não sabe É falar isso. inglês, que tem É, medo de ir sozinho para outro país. Então, você tem que colocar a cara na tapa lá, né? exatamente. Você tem É que isso que eu ir. ia falar. Porque a gente mesmo que vem para federal, a gente recebe várias bolsas, né? E aí eu achei engraçado que quando eu entrei, parecia que o povo tinha medo de contar para as outras pessoas uma coisa que é nossa. Nada, que É ótimo, que nossa, a ótimo. gente pode usar isso. Ótimo, exatamente. É o dinheiro do E seu eu era imposto assim, sendo eu bem era aquela. aplicado. Exato. E eu era aquela pessoa assim, que a pessoa vinha e falava assim, nossa, você tá pegando a bolsa assim, assim, assado? Eu falei, não, senta aqui que eu te ensino a pegar os documentos. E o pessoal não ajudava, parecia que tinha medo, gente. Mas Pelo amor de Deus. não pode. Mas essas bolsas de doutorado sanduíche, há um tempo atrás, hoje tem um pouquinho menos, mas há um tempo atrás era, nossa, Aham. bom, sobrava bolsa. Então pensa, né? Basta você fazer um bom projeto, ele é avaliado por outros professores para ver a viabilidade dele fora do país, né? Sim. E o seu orientador fora do país, ele também tem que dar um aval e dizer, ó, a gente consegue se comunicar, então ela pode vir, porque no caso eu não sabia falar francês, né? Isso, então eu tinha que me virar com inglês, mas o meu orientador, o professor Silvan, era o nome dele, é, Sim. Silvia Silvan, viu a dupla? Adorei, a dupla. O professor Silvan simplesmente assinou um documento dizendo que eu podia ir lá, ele ia me receber no laboratório dele, que a gente se comunicava bem em inglês. Pronto. Né? Então, isso é o suficiente. Uma vez, precisava de proficiência. Né? Você tinha que fazer uma prova de proficiência na língua
do país que você fosse. Aí isso, aí isso piorava um pouco a situação. Por exemplo, se fosse para mim, nossa, eu ia levar quanto tempo para aprender francês até que eu, né, ia demorar muito, então eu ia acabar desistindo. Sei lá se eu ia desistir também, mas enfim, Sim. né? Tem isso também. Então, hoje as coisas são mais tranquilas, mas eu acho que as pessoas têm um pouco menos de coragem. Adorei. Então, gente, aprendemos já a ter coragem, a Coragem, virar doutorado e ó, coragem. acabou, não tem mais desculpa. Não, não tem desculpa, tem que ir. Adorei. E o que que você tem achado do seu pós-doutorado? Como tem sido? E também queria É, já, né, emendar sobre o Labint, que é o laboratório, né, que você faz parte. então, a minha pesquisa de pós-doutorado envolve muita análise de dados, então envolve estatística diretamente, que é uma coisa que eu acabei gostando ao longo do mestrado e do doutorado. É uma disciplina que eu dou aula na pós-graduação também de bioestatística, e então eu tô numa fase assim que eu brinco com os professores, com colegas, que agora eu tô vendo alguns erros que eu cometi no mestrado e doutorado que agora me permitem ser mais direta, conseguir atingir os objetivos mais rápido, né? Uau! Então eu tô gostando muito dessa nossa nova fase, assim, né? Então eu vejo que quando você acha que você não aprendeu tudo, você ainda tem alguma coisa que você pode aprimorar na sua carreira sempre, né? E aí Incrível! o laboratório veio só para agregar, porque tem muito aluno lá. Eu vi alguns passaram por aqui já também. Tem muito aluno lá e eles estão muito animados. E ontem eu estava lá mesmo de manhã e triando os bichinhos lá que a gente coleta. E aí todo mundo estava feliz que tinha encontrado um, que não tinha encontrado outro. Então, essa empolgação faz com que a gente também se empolgue cada vez mais. Então, você fica é, Sim, extasiado, assim, né? Porque depois de uma pandemia também, as pessoas perderam um pouco é verdade. o gosto pelo estudo. Ai, tudo virou meio superficial. E aí, de repente, você vê Sim. o pessoal retomando isso. É interessantíssimo. O contato, né? E esse convívio com o aluno, eu ainda não acostumei, assim, porque eu ainda me acho aluna. Então, eu me Entendi. empolgo. Às vezes eu me perco, sabe? Então, às vezes eu tô lá e às vezes chama de prof, e aí você fica, não, calma, né, aluno, e assim vai. Uau, eu imagino. Eu ia falar, você já fez live no Instagram? Você já fez alguma live ou não? Eu fiz uma live uma vez com uma colega minha, uma personal organizer, que a gente falou a gente falou sobre lixo, sobre geração de lixo, sobre economia, Aham. sobre como você pode ser mais sustentável, porque eu, assim, sou uma bióloga que tem algumas atitudes sustentáveis ainda que eu consigo. Aqui em Três Lagoas, a melhor é andar de bicicleta, porque onde eu morava, que é lá no sul, que agora estou vendo várias outras pessoas lá do sul entrando aqui, que foram alunos e amigos, lá no sul, o relevo, ele não deixa a gente andar de bicicleta. Assim, você tem que ser guerreiro para andar de bicicleta lá no sul. Aí, de repente, eu chego aqui em Entendi. Três Lagoas, essa É maravilha. assim, Dá para andar de bicicleta sempre, adoro. Então, né, para quem não dependendo sabe, das ruas. todas, para mim todas. Você não sabe o que é lá no sul. Aquele relevo lá não Meu Deus. permite mesmo. Entendi. Aqui, até rua com um morrinho eu acho de boa. Então, isso facilita. E naquela live também eu falei um pouco sobre composteira, que eu tenho uma composteira em casa, eu tenho horta em casa. Tem algumas Ai, coisas. Tem algumas coisas que eu faço assim para manter essa parte sustentável em dia. incrível. Eu tento. Não, mas eu ia falar, porque assim, o pessoal, né, normalmente que vem pra live, eles ficam meio retraídos, com medo, né, com um pouco de vergonha e tudo mais. Aí quando eu encontro pessoa que também fala, igual eu adoro, entendeu? Porque a gente fala um monte de coisa ao mesmo tempo E dá certo, né, Carla? e dá certo. Adoro, adoro. Então, a hora que eu encontro algumas pessoas assim, que nem eu falo, gente, nossa, meu coraçãozinho bate forte.
Mas é, e também quando eu acredito que quando você trabalha com jovens é isso também, né? Você aprende toda hora, desaprende, aprende de novo. É muito legal. Eu dei aula para o ensino médio também, né? Ó, eu já fiz um pouco de tudo aí. Eu dei aula para o ensino médio e eu amo adolescente. Assim, eu gosto muito de dar aula para adolescente. Apesar das pessoas falarem, ah, mas adolescente. Mas é que esse espírito, é, essa vontade, né, que o adolescente tem, ela contagia, sabe? E às vezes ele é um A pouco mais curiosidade devagar. também, né? É isso. Então, eu gosto muito disso. Eu gosto de Que aluno, legal. de aluno novo, de primeiro semestre, de segundo semestre, eu adoro. Os bichos empolgados, é isso, então. Exatamente isso. Às vezes eles Entendi. ficam meio down, assim, né? Porque no começo da faculdade tem aquelas disciplinas que eles não gostam muito, né? Então, Aham. que não são tão Eu acho que é mais aplicadas. fácil. Eu acho que é mais fácil chegar nos veteranos. Dos veteranos, eu acho que é mais difícil isso, porque, gente, os veteranos estão assim. Eu falo por mim, porque eu tô sendo a turma mais velha agora, sabe? Então eu já tô falando, gente, eu tô ficando chata. É, viu, Maria? Cheio de mania. Nem não gosto, não gosto, não gosto. Aquelas, aquelas tias chatas, sabe? Eu tô ficando isso já. Não, nossa, pelo amor de Deus. Você viu? Ó, eu gosto dos bichos. E já falando do ensino médio, né? Você tá dando aula na EMES e na UFMS também. Uhum. Como tem sido dar aula pro pessoal que tá chegando no ensino médio? Já vi que adora, né? Eu gosto muito. Eu gosto muito. Agora eu tenho turmas todas de segundo semestre. Então são todos bichos, né? Que eram primeiro. Então todas as minhas turmas. Então agora eu tô dando a biologia na UFMS, para odonto, para físio e para enfermagem na AEMS, né? Na privada. E eu sou muito empolgada, então eles se empolgam comigo e a aula flui, assim, passa rapidinho. é, E os alunos, eles querem aprender, entendeu? Então, eles estão empolgados com isso. Claro que Uau. essa coisa do aluno do primeiro semestre também, eu acho que as aulas têm que ser um pouquinho mais dinâmicas. Principalmente para o pessoal Sim, da privada, porque são pessoas que vão, às vezes, trabalhar o dia todo, né, Carla? E ir lá estudar à noite. Então, estão sim. cansados pra caramba, né? Então, não é tão simples assim para eles também. Eu entendo a dificuldade. Então, eu tento deixar a aula um pouco mais descontraída para que não fique tão pesado, né? É, essas aulas. Sim. Eu tiro pelo o meu noivo, ele trabalha durante o dia e faz faculdade à noite. Eu falo, gente, tem que ter muita coragem, porque eu não conseguiria. É difícil, é difícil. Então, você imagina para o Meu Deus do céu, professor você também. trabalha o dia todo. Eu É, não sei. Eu falo, e ele brinca, né? Eu não conseguiria estudar o dia todo, ele fala pra mim. Mas eu falo, eu prefiro porque eu acho que eu já me adaptei melhor, sabe? Mas trabalhar, quando eu fazia estágio e fazia faculdade, que ainda era no EAD, vamos combinar. sim, um pouquinho Eu mais já quase fácil. surtei. Imagina, é. Então é bem complicado. Então, assim, você tem que ter um jogo de a flexibilidade que eu te falei, né? Então você tem que ser um pouco mais Sim, flexível com o aluno, entender um pouco mais ele, né? Isso não quer dizer que vai ser menos rígido ou coisa assim, né? Continuo cobrando do mesmo jeito. Eu sempre falo para o aluno, né? Vem na aula, então aproveita, vai lá, né? Estuda lá junto comigo, porque eu estudei para repassar sim. isso para ele. Se não, era só pegar um livro, não é? Senão o professor não seria Isso é, necessário. Eu sempre falo, por que tem um professor? Porque facilita a vida do aluno. A concordo. gente está aqui só para facilitar. Senão ele pode pegar o livro e ler Sim. sozinho. Mas não é assim, a gente sabe que não é assim, né? Não, não é. O livro pode passar conteúdo, mas não tanto quanto o professor, né? E o conteúdo do Jamais. professor vem mastigadinho, ele vem de graça, né? Ele Ah, vem fácil. por acaso, vou te fazer uma pergunta assim. Por acaso você conhece a professora Karina? Sim, opa! Ela dá. Entendi. Mastigadinho eu entendi. Entendi. Porque você falando, eu lembrei muito dela, que Dela. ela fala pra gente isso. Tenho aula com ela também. E Vou falar ela, com ela. gente, quem tem aula com a Karina aprende química até Opa! não gostando. É Entendeu? isso. Por quê? Porque faz tudo mastigadinho, a coisa vem
tem prática, a gente Exatamente. pensa na maneira mais fácil de passar o conhecimento, né? Porque, E como diz ela, você não aprendeu, eu repito 40 vezes. repito mesmo, é bem isso aí. Tô com a Karina, tô com a Adoro. Karina. Não, eu adoro. Eu sempre falo, às vezes, né, quando eu posso, porque eu preciso trazer ela aqui, entendeu? Porque, Vou falar pra gente do ela, vou céu, que falar pra mulher. ela, ó, é a próxima aí, ó. Então, a gente tá chegando ao fim, infelizmente. Tem mais duas perguntas. Mas agora, assim, de carreira profissional a gente já encerrou. E eu queria, assim, te perguntar, de tudo que você faz hoje, já fez, hoje você se sente realizada? Nossa, Se você pudesse, você mudaria algo? olha, essa pergunta nunca ninguém me fez. Se eu pudesse, será que eu mudaria algo? Eu acho que eu não mudaria nada, não. Eu acho que eu faria tudo desse mesmo jeitinho que eu fiz. Porque eu me Tudo sinto de novo. realizada. Me sinto realizada, me sinto feliz. Tenho uma família feliz, tenho um filho fofíssimo. E faço o que eu gosto, faço o que eu amo. Sempre eu gostaria de ganhar um pouco mais por isso, né? Eu acho que o professor é mal remunerado, a vida inteira eu vou achar isso, Exato, exato. né? É, mas mesmo assim eu faria isso, eu escolheria isso para fazer da minha vida, né? Então, e eu acho que eu não mudaria nada, Entendi. não. Acho que eu não mudaria nada, não. Acho que eu faria tudo igual. E aí, só completando o que você falou, eu acho que o professor, acho que nem se ganhasse ainda mais, passaria a valer o tanto que vocês passam Que pra bom, gente. que De bom isso, verdade. que bom isso. Eu falo que se um dia eu me tornar professora, eu falo, gente, vocês vão ter que gostar muito de mim, entendeu? Porque eu vou estar fazendo isso por amor, porque, pelo amor de Deus, Não é? é, é isso. Tem que ter Eu amor. fico brava por vocês, eu falo. Porque eu vejo muitos professores, principalmente do meu ensino médio, eu vim de escola pública, eu falo, gente, você tem que gostar muito de dar aula em escola pública. Muito. Aí na faculdade, eu descobri que piora. É isso. Então, não é uma coisa fácil, mas eu sempre me dei muito bem, né, nisso que eu escolhi. Claro, eu sempre agradeço a professora Rosane, que foi a que me empurrou lá no início da faculdade de São, olha, eu acho que você pode virar professora. E hoje você pode falar, se você conversar com os meus alunos, você vai ver, assim, né? O pessoal sempre fala, ai, nossa, eu acho que você nasceu mesmo para ser professora. Então, não tem coisa que não tem como escapar, né? Persegue a gente. Exato. Eu até tentei virar para o lado da Ah, pesquisa, que eu faço junto hoje, mas não. ai, meu Deus. Vamos ver, vamos ver. Até o final da minha vida, né? Tem bastante tempo aí. Por que não, Carla? Por que não? Por que não? Verdade. E se você pudesse resumir, eu acho que essa vai ser mais difícil. Acho que vai ser a pergunta mais difícil de todas. Hum. De todas. Se você pudesse resumir em uma palavra tudo que você faz hoje, qual seria? Alegria, sem sombra de dúvida, sem bicho. Felicidade. É isso. Não é isso. Eu acho que se você Acho que é a faz melhor palavra. eu acho que se você faz as coisas e você não tá de bom humor, eu sei que tem dias que eu também não tô de bom humor. Mas eu juro que antes de entrar na sala de aula, ou antes, eu vou tentar passar para a pessoa o bom humor. Porque Entendi. você pode melhorar a vida da pessoa, sabe? Só pela sua aula, só por falar uma besteira, para fazer alguém rir, não precisa nem estar ensinando alguma coisa na prática, assim, teórica. Então, acho que a alegria foi fácil, viu? Foi fácil. Acho que a alegria é o que define. Eu teria falado essa pergunta, essa palavra para você, porque Ai, que bom. é visível. Olha, eu acho que agora. Até meu pai agora entrou aqui na live, ó. Aí, ó. Oi, pai. Gente, a gente tá internacional, é a família Não, toda, adorei. família, os alunos, todos os alunos, tô vendo todinhos aqui entrar um por um aí, ó. Oi, pessoal, tô com saudade. Muitos alunos lá do sul, viu? Muitos alunos lá do sul. Muito bem. E a última pergunta que eu queria te fazer, que você já deu um spoiler no começo, é sobre a frase. Eu queria, todo final de podcast, eu pergunto, pessoal,
por que a escolha dessa frase. Para quem não viu na arte, né, perdeu, não segue a gente no Instagram, já vou puxar a orelha, entendeu? A frase dela é: não é o mais forte que sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Essa frase é na verdade, é uma adaptação. Acho que deu uma travada. Eita, pessoal, minha internet acho que deu problema. Deixa eu chamar ela de novo, que ainda não acabou. Oi, Carlos, voltamos? Aí. Voltou. É a Então, internet, pode falar. sim, Você sobre a ouviu a minha frase, né? pergunta? Você leu a frase. Então, na verdade, essa frase é uma adaptação. E ela tem a ver com Darwin, que é, para nós biólogos, né? Para todo mundo. Deveria ser para todo mundo. Eu brinco com os meus alunos que é o Deus Darwin para mim. Sim, Porque ele falou isso pensando em espécies, e isso encaixa muito na vida da gente, né? Foi um pesquisador dos Estados sim, Unidos que, quando foi proferir uma palavra não, uma palestra, ele falou essa frase, ele resumiu o que, na ideia dele, Darwin quis dizer. E eu acho que essa frase, ela, todo mundo deveria ler e reler ela várias vezes, porque é, às vezes, sim. como eu falei, não é o melhor, nem o mais inteligente, nem o mais forte. É o que mais se adapta, é o que está no momento certo e na hora certa. Esse momento certo e a hora certa é porque se preparou para Sim. aquilo. Então, né, é aquela pessoa, nossa, ele teve sorte, ela teve sorte de ir para a França. Não, eu estudei muito, eu trabalhei muito, eu fiquei madrugadas para poder fazer um bom projeto, para poder ir para lá. Lá também não foi esse mar de rosas, eu fiquei sozinha, eu tive problemas, Sim. né? E então, mas eu me adaptei, né? Então tem gente que não se adapta, desiste. E, e aí, Isso que eu ia falar. é. Desiste, no Então, meio do caminho. não desista. Se deu alguma coisa errada, aquilo você também vai aprender com aquilo, né? Mas é só tentando que você vai saber. Senão você não vai saber, né? Exatamente. Então, Silvia, agora para gente encerrar, eu sempre deixo esse espaço aberto para você. É um espaço para você dar um conselho, mais um, né? Mais alguma frase que você queira deixar para o pessoal que ainda está decidindo o que quer fazer, ou para aqueles que ainda não sabem o que querem, estão perdidos, estão no meio da graduação e querem desistir de tudo, para eles se É, encontrarem. então, para quem ainda não decidiu assim o que quer fazer da vida, pense com carinho na palavra que eu escolhi antes, na felicidade aí, né? Porque escolher uma coisa que você tem um retorno financeiro bem alto não vai te trazer alegria. Pode trazer momentaneamente. Ah, é legal, você consegue fazer várias coisas. Mas não vai te completar. E se não te completa, fica um vazio ali que não há dinheiro no mundo que consiga preencher. Né? Então você nunca vai ser feliz. Verdade. Né? Não que a felicidade seja né? Mas você não vai ter esses altos e baixos legais que tem quem é completo, quem acertou no que quis fazer. E se você errou, começa de novo, faz de novo. Né? Então, acho Exatamente. que essa é a minha dica. Adorei. Um spoiler até. A gente vai ter uma entrevista comigo, tá? Já liberando o pessoal que tá aqui. Vai ter uma entrevista pra me contar alguma coisa. Quem vai entrevistar eu também não sei, tá? É surpresa do pessoal, da equipe. Mas quando eu comecei a fazer a faculdade, eu decidi, né, que eu ia fazer.
A minha mãe falava assim, acho que ela tá até aqui. Vai fazer medicina, vai fazer medicina, vai fazer medicina. Falei, mãe, eu não gosto de medicina. Não tem nada a ver comigo. Ainda bem. Nada a ver. Aí eu brinquei com ela. Se eu É, fosse, eu só ia pelo é que dinheiro. as mães, nesse Literalmente. É sentido, elas isso. querem que a gente se dê bem na vida, né? E bem na vida está associado a uma estabilidade financeira. Exato. Então, eu não culpo elas também, né? Porque elas querem o nosso Sim. bem. Mas, às Não, vezes, elas também não tem como elas viverem a nossa vida. A gente é que tem que se sentir, como eu te falei, completo, né? não. Então, Exatamente. E eu falo que assim, foi muito, acho que persistência da minha parte, ela porque quase, olha, convencer quase ela de uma convenceu. coisa que ela nunca, assim, nunca ouviu falar, de uma coisa que assim, na minha cidade não é muito estudado. Não, ela quase surtou. No terceiro colegial me deserdou, entendeu? Mas, olha, Quase. essa é a realidade de Tadinha. muitos alunos do ensino médio, né? Que às vezes querem fazer uma coisa porque gostam, Muito. mas não fazem para realizar o sonho dos pais e não o deles, né? E às vezes não querem nem mudar aquilo, ou tipo, você já tem alguém que já é engenheiro e você por, por imposição. E acaba que você não vai conseguir ser feliz. De novo, a gente entra na felicidade Sim. desse jeito. Então, É, você tem que gostar do que você faz, né? Porque é isso que muito. vai te levar a uma vida plena, seja ela com muito ou com pouco dinheiro. E também tudo se adapta. Eu falei ali a minha frase, não tem a ver com adaptação? Tem a ver com adaptação. Às vezes, Exato. com pouco, a gente também consegue ser feliz, né? E hoje a minha mãe fala que ela fica muito feliz por eu Olha estar me aí, ó. sentindo realizada. Então, faz um check na mãe. Olha, A quem mãe não é sabe mais se você brava. tivesse feito medicina, você não seria tão feliz, né? Mas Então, isso você só vai conseguir saber se você exatamente. botar a cara e for fazer. Porque se você não for, você nunca vai saber, né? Se vai dar certo, se vai dar errado. É óbvio, tem gente que Não. vai me dizer assim, Silvia, mas eu preciso de dinheiro, eu preciso trabalhar, eu preciso comer, eu preciso. É óbvio que a gente vai passar por perrengues, né? Mas é Todo esse mundo perrengue que passa, faz a né? gente ficar flexível e se adaptar, né? E não se deixar bater. Isso, a gente E fica mais forte. forte, mais adaptado. Tá aí o Darwin para falar que não é o mais forte, não é o mais inteligente, sim aquele que se adapta melhor. E o que se adapta entra no sucesso. Ele não é nem o máximo Exato. e nem o mínimo. Mas ele conseguiu ir passando por aqueles problemas Sim. e isso fez com que ele, né, atingisse. Oi, amiga, tudo bem? Olha os amigos lá do Sul. Ei, saudade. Ó, a Ju também é bióloga aí, ó. Mas não atua, ó, viu? Mas não Meu atua na Deus. biologia, viu? Cada um se acha de um jeito, né? Então, isso que a gente estava falando agora. Já deixamos mais vários Viu conselhos aí? aí pro final. É difícil, é difícil. Adorei. E geralmente a gente acha que, nossa, só dá errado com a gente. Olha a minha. Ó, fui fazer Pilates hoje, ó. Meu Pilates aqui de Três Lagoas. Oi, Laura. Já tô boa, tá? Tô bem melhor, viu? Olha aí. E aí, então, eu acho assim: o negócio é não desistir e tentar criar essa resistência que a gente cria Sim, durante a faculdade. É aí que a gente cria essa resistência. muito bem, adorei. É Ó, o meu viu? professor agora. Então, acho que nós vamos continuar conversando. E exato. Essa resistência mesmo a gente só cria na faculdade mesmo. Eu acho que quando eu vim morar sozinha, eu aprendi muita coisa, só que o fato de estar sozinha e não ter como ter a mãe para te ajudar Então, foi pior. olha, Para mas a mim foi gente a pior aprende. parte, mas assim, me trouxe uma Então, maturidade eu, que eu eu não digo isso, sabia. eu fiz a É, faculdade e morava com meus pais. Quando eu fui fazer o mestrado, eu fui para Porto Alegre e aí
morava com a minha irmã que fazia a faculdade. Quando eu fui fazer o sanduíche lá na França, aí é que a coisa apertou. Sim. Porque aí eu sou uma pessoa, Carla, que eu sou muito orgulhosa. Só que lá na França, eu tive que abrir mão do meu Entendi. orgulho, eu tive que pedir ajuda, porque eu não tinha o que fazer. Ou eu pedia ajuda, ou eu não conseguia casa para morar, entendeu? Então, tipo, só para você ter uma noção. Então, na primeira semana que eu cheguei lá na França, enquanto todo mundo tava falando, nossa, que sortuda, a Silvia tá lá na França, eu tava me descabelando, não sabia o que fazer, porque eu não conseguia arranjar eu achei que em uma semana eu já ia arranjar um lugar para morar, mas olha a cabeça da pessoa, mas tudo bem. E eu não achei esse lugar para morar. Então eu tive que morar de favor na casa. Hoje ela é super minha amiga, né? A gente dividiu o laboratório, até hoje a gente troca mensagem e tal. E só que, tipo, eu tive que chegar lá pra ela e dizer assim, tipo, posso ficar na tua casa? Coisa que eu nunca faria. Então, tipo, como eu te falei, eu cresci mais pessoalmente, né? Eu fiquei mais humilde, eu fiquei mais Entendi. flexível, eu fiquei mais tranquila, do que cientificamente. Óbvio que eu aprendi muito cientificamente também. Para minha pesquisa foi importantíssimo. Mas para mim, como Sim. pessoa, foi uma coisa, assim, primordial. É a Silvia antes de ir para fora e depois, sabe? Então, foi muito legal. E ainda eu não, de novo, não sabia falar eu não sabia falar francês. Então, tipo, na primeira semana, o meu inglês também Francês. era meio rústico, né? Não era assim o inglês, nossa, que influência. Então, é coisa que ia na mímica. Aham. Teve pessoas que não sabiam falar inglês, teve velhinhos, nunca vou esquecer de uma velhinha que eu. Eu não sei como é que a gente falou, mas a gente se falou. Eu precisava ir no banheiro e ela era a única pessoa que tinha lá naquele lugar e ela me mostrou o banheiro e ela não sabia falar inglês, eu também não sabia falar francês, mas a gente se entendeu. Então, tipo, né? Mas eu fui no banheiro, Adorei. né? Se Então, adaptou. adaptou, entendeu? Só que hoje é bem essa coisa de Instagram, de coisa social, né? Que a gente só mostra a parte boa. É Sim. óbvio que eu não vou falar disso, né? Eu vou falar Óbvio. tudo que eu visitei, de todo final de Óbvio. semana indo para Paris, porque ficava muito perto. Olha que coisa maravilhosa. Eu pegava um ônibus e ia para Paris passear, né? Então, tudo normal, normal. Olha que Não. ótimo falar isso. Normal, vou para Paris no fim de semana passear. Chique. Ah, Então, né, pude ir para outros países que é tudo lá é tudo muito próximo. Então, experimentei muitas comidas sim. diferentes. Então, é uma experiência assim única, mas ela não é uma coisa tranquila, Adorei. né? Tem os altos e baixos. Então, o pessoal que ainda não decidiu, Eu o acho que que falta é coragem. É tem que ter isso. coragem. Depois Ter que eu tava lá, coragem. também não tinha muito que, né? Eu tava lá e eu falei, que agora eu vou voltar? Não, não vou voltar. Vamos lá. Não, vamos voltar, vamos dar um Não, jeito, vamos ficar aqui, vai. não quis vir. Como diz a mãe, não quis vir, agora vai Eu ficar. gostei da sua mãe. É bem isso aí. E depois a gente se adapta e faz novos amigos e vai aprendendo coisas. Então, é Sim, importante. Hoje isso não é só no exterior, aqui é no país mesmo, né? Você tem que conhecer, você tem que fazer qualquer lugar, sim. conexões com pessoas, porque quem não é visto não é lembrado, né? Então você tem que estar sempre ali. Então, Carla, ó, você está Exatamente. de parabéns, né? Por proporcionar esses momentos aqui, que eu acho interessantíssimo, sabe? Para a pessoa. E eu sempre digo, tem alguma coisa que você já sabe, mas alguma coisa sempre é nova para você, né? Então, eu como professora, Com sempre eu certeza. falo para os alunos, eu não sei tudo. Todo dia eu aprendo alguma coisa com o aluno, né? Seja sobre a matéria ou não sobre a matéria. Então, Aham. essa troca ela é bem rica, né? Ela é bem importante. Sim. E mais uma vez aqui no podcast eu vou falar. O nosso podcast foi criado por conta de network. Se não Não tivesse é? isso, não Olha só que existiria. legal. Tá aí, ó. Eu tô conhecendo agora, né? Mas agora eu vou começar a Sim. seguir com mais frequência. Quero ver os próximos, a gente Isso aí. vai trocando ideia. Olha aí os amigos entrando, ó.
Quero ver fazer pergunta aí, Adorei. ó. Pode fazer pergunta, Carla? Ao vivo e a cores? Claro! É. Adoro! Silvia, eu sempre no final do podcast eu deixo uma frase também para combinar com vocês, porque né, não é só vocês também, né? Boa. Eu também gosto. Então, hoje eu achei muito incrível, porque quando eu fiz a frase, a primeira frase do Uou! podcast que Ah, é me minha. senti honrada Eu sempre agora. falava, gente, um dia eu vou criar, um dia eu vou fazer. De verdade. Mas eu não entendi o porquê dessa frase. Porque eu juntei coisas que eu ouvi e li numa frase só. Aí quando eu mandei pro pessoal, né? Pessoal da arte, não, ficou ótima, incrível. Eu falei, gente, não é possível. E aí no desenrolado, né, da entrevista, a gente vai vendo se realmente vai casar com a entrevistada, né? E eu vou ler a frase e você me responda se vai casar ou não. Foda. A frase de hoje, gente, então é: o extraordinário só acontece quando você está mergulhado Ah, naquilo que tem tudo a acredita. ver, tem tudo a ver. É a felicidade completa aí, ó. Eu achei, é a cara do. Tem tudo a ver, É, Carla. eu ia falar, é a cara E da é isso aí. felicidade. Quando você tá mergulhado numa coisa assim, que você gosta, que você acredita, é isso mesmo que acontece. É sucesso, é sucesso. Não tem como dar É isso. errado. Não tem como dar errado. Sim, exatamente. Então, é essa frase de hoje. Já fiz todas as minhas perguntas, Silvia. A gente já encerra por aqui. Obrigada. Foi incrível, adorei, mesmo com todas as Ai, turbulências. Foi incrível, adorei mesmo, de verdade. Agradeço muito ter ficado até imagina, agora com a imagina. gente. Então, o pessoal também que ficou até agora, Obrigada. muito obrigada, muito sucesso para você. Espero te ver na faculdade ainda, que eu Vamos não te fazer. vi pessoalmente. Vai lá no Espero, Lambida. eu Tô vou lá lá no todas as laboratório te manhãs, conhecer. viu? Então, tá bom, eu vou lá te conhecer. E, gente, muito obrigada. Pessoal que tá assistindo no YouTube depois, muito obrigada. Deixa um comentário aqui. Vai estar tudo na descrição, as redes sociais. Imagina. Então, Silvia, um Obrigada, viu? Obrigada beijo, pelo boa convite. noite para você. E espero você aqui nas Combinado. Ó, próximas estou vezes. aberta a novas lives. Adorei isso, viu? Obrigada pelo convite. Fico muito feliz. Que bom que você Então, gostou. Espero que o pessoal que tenha assistido tenha aproveitado aí também. Tá bom? com Um beijo, certeza. então, viu? Um beijo, gente. Tenha uma ótima noite. E, Um gente, até o descanso. próximo Tchau. episódio, viu? Tchau.